Bom dia, turminha do 8º ano. Sou a professora Amanda, da disciplina de ensino religioso. E hoje a gente vai fazer a atividade daquele texto que eu passei semana passada sobre o monoteísmo, tá certo? Mas antes disso, vamos fazer a leitura juntinhos e eu vou explicando para vocês o que é o monoteísmo, tá bom? Então vamos lá. O texto, monoteísmo. A origem da palavra monoteísmo vem da junção de duas palavras gregas. A primeira é a palavra mono e significa único. A segunda é a palavra theo, que significa Deus. Logo, a junção das duas pode ser um único Deus ou um Deus único, tá certo? Logo, o monoteísmo é a crença em apenas um único Deus, tá certo? As três maiores religiões monoteístas do mundo são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. O monoteísmo para essas três religiões tem em comum a mesma fonte, que é a Bíblia. Mas vamos explicar direitinho como é essa Bíblia, tá certo? Para o cristianismo, é a Bíblia que a gente está habituado a usar, que tem o Antigo e o Velho Testamento, tá certo? Para o judaísmo, esse livro sagrado, ou essa Bíblia, recebe outro nome, que é o nome denominado como Torá. Então, o livro sagrado do judaísmo é a Torá. Nela vai conter apenas o Antigo Testamento e as leis divinas que foram dadas a Moisés no Monte Sinai. Para o islamismo, essa Bíblia também vai receber outro nome, denominado de Alcorão. Nesse Alcorão também só vai conter o Antigo Testamento e algumas leis que foram dadas a Maomé. Então, todas essas três utilizam livros sagrados, agora com nomes diferentes e com conteúdos um pouco diferentes também. A Bíblia cristã é a Bíblia que a gente usa no dia a dia, tem o Antigo e o Novo Testamento. A Bíblia judaica é denominada de Torá e tem apenas o Antigo Testamento e algumas leis divinas. O islamismo, por sua vez, o livro sagrado se chama Alcorão e também contém contém os textos antigos, do Antigo Testamento e alguns ensinamentos e leis divinas, tá certo? Essas três religiões igualmente reconhecem Abraão como um pai comum em todas elas. Então, como tanto o cristianismo como o islamismo e o judaísmo contêm o Antigo Testamento, então todas elas vão iniciar a história bíblica como um pai fundador que foi Abraão. Então é comum ver em todas elas a citação de Abraão como o início da genealogia de todos os profetas que vêm adiante, tá certo? Vamos lá, continuar a leitura. Por isso, essas religiões também são chamadas como abraâmicas ou religiões do livro. Então, quando vocês ouvirem falar de religiões abraâmicas, vocês vão ter certeza que é judaísmo, cristianismo e islamismo. Essas três religiões são chamadas de abraâmicas porque tem Abraão, o pai fundador, certo? Então, vamos dar continuidade. Abraão teria nascido na cidade de Ur, na Caldeia, uma região onde predominava o culto a várias divindades. Entretanto, ele acreditava na existência de um único Deus, e por ele foi chamado para conduzir o seu povo à Terra Prometida, que vocês podem ter visto já em filmes e novelas, que é a Terra de Canaã. Desta maneira, os escritos do Antigo Testamento são fundamentais para entender quais características tem esse Deus monoteísta, que ele é único, que ele é supremo. Então, vamos às características desse Deus, tá certo? A característica número 1 Deus é a fonte de todo ser e não está sujeito a reino nenhum. Ele é supremo, então ele não está sujeito a nenhum reino e ele é fonte de todo ser e de toda a criação. 2 É livre e soberano. Ele reina sobre todo o mundo, entendeu? Ele é livre. 3 Ele é criador. Ele é o criador de todas as coisas, dos homens, da natureza, dos rios, dos mares. Então, esse é um Deus único e muito supremo, forte. 4 Para conhecê-lo, Deus envia profetas para revelar suas vontades.
E é verdade, durante toda a história bíblica, a gente vê que existem vários profetas que foram enviados por Deus para que esses profetas tivessem a função de revelar as verdades divinas e o que Deus se agradava e o que Deus não gostava nos homens, né? E 5, esse Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Eu escrevi aqui no texto onipresente, onisciente e onipresente de novo, mas foi um errinho ortográfico. Esse Deus, ele é onipresente, ele é onisciente e onipotente. Então, ele está presente em todos os lugares, ele está ciente de tudo o que acontece e ele tem o poder sobre todas as coisas. É mais ou menos essa denominação que a gente dá a onipresença, onisciência e onipotência, tá certo? Então, essas são as características desse Deus Criador. Então, o que vocês precisam saber sobre o monoteísmo é que são religiões que nelas existe apenas um único Deus para adoração e que esse Deus é supremo, é forte e é poderoso, criador de todas as coisas do céu e da terra. Que essas três religiões, a princípio, têm em Abraão uma figura de um pai fundador de toda a geração que vem depois, e que logo abaixo no texto eu botei também algumas imagens sobre os fiéis judeus, onde tem uma imagenzinha dos fiéis orando, com um chapéuzinho na cabeça, que se chama kippá, que esse chapéu é vamos dizer assim, é um símbolo, né, de respeito a Deus. Logo abaixo tem uma imagem de uma mulher orando, que são os fiéis cristãos, que tem na cruz o símbolo da morte de Jesus Cristo. E abaixo eu tenho também a imagem dos fiéis muçulmanos, que eles estão abaixados em direção a Meca. Então, os islâmicos, né, os muçulmanos, eles oram 5 vezes ao dia, sempre nessa posição que está aí na foto e sempre virado para Meca, que é a cidade sagrada deles. Então, espero que vocês tenham entendido direitinho o texto. Logo abaixo tem a atividade com apenas 2 questões. A primeira questão é de múltipla escolha, de marca X. A segunda é lá aberta, onde vocês vão definir o que a pergunta está dizendo lá, tá? Coloquem nome, data, série e turma na atividade e depois tirem uma foto e me enviem no privado. Também, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre a atividade, é só entrar em contato comigo, tá bom? Desejo a vocês um bom dia e bons estudos.